Saudações a todos. Lembrar que meu nome é Eleutério e quero agradecer a Deus por este momento, por esta oportunidade que estamos juntos deste lado para compartilhar a palavra do Senhor. Hoje queremos falar daquilo que é a separação do homem e de Deus. Aquilo que é a separação do homem e de Deus. Este vai ser o nosso assunto hoje. É uma das coisas que nós vamos percebendo que todos nós, em algum momento, nós fomos fervorosos naquilo que são assuntos de Deus. Tu sabes claramente que já fomos tão fervorosos diante de Deus. E a cada dia parece que estamos frouxando. Houve aquele tempo do primeiro amor, não é? Aquele tempo do primeiro amor, onde colhemos tanto, fazendo tudo quanto era o desejo de Deus nas nossas vidas. E chegou um tempo, parece que estamos estagnados. O que Deus mais quer é que eu e você sejamos pessoas que estamos sempre nos relacionando com Ele. E não há como nos relacionarmos com Deus senão através da oração. Quer dizer que a oração é o único meio que nós temos para mantermos a nossa intimidade com Deus. É através da oração. Quando tu lês Gênesis, acompanhando Gênesis, a Bíblia fala que Deus, quando cria o homem, Ele cria o homem e passou a ter um relacionamento com o homem. O que Deus fazia? Deus, Ele sempre visitava o homem. No capítulo 3, versículo 3, diz que quando ouviram a voz do Senhor, Deus que andava no jardim pela viração do dia. Quer dizer que Deus sempre visitava o homem no jardim do Éden. Então, chega um tempo, aqui onde nós já vamos ler, diz que esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem, a sua mulher, por entre as árvores do jardim. Então, quer dizer que o homem, a partir do momento que eles pecaram, eu quero mostrar, por exemplo, quando tu lês Isaías 59, diz que eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem seus ouvidos surdos para que não possa ouvir. O que cria separação entre o homem e Deus é o pecado. Diz que as vossas iniquidades é que têm criado barreira. Tem criado barreira, limitações para que o acesso que nós tínhamos a Deus, acesso de chegarmos na presença dele e ele, Deus, estender a mão e ouvir as nossas orações, é interrompido por causa dos nossos pecados. It means that when we sin against our Lord, our sin, it will create a barrier so that we must not continue communicating, para que não continuemos a nos comunicar com o nosso Deus. Então, o foco principal quando o diabo ele traz o pecado, porque o que o diabo ele faz, the first thing that the devil do,
does in our life is bring temptation. Ele traz tentação. Então, ele nos tenta. E a Bíblia diz que a tentação por si não é pecado. A tentação por si não é pecado, porque se fosse pecado mesmo, Jesus teria pecado. Tiago fala isso. Então, só se torna pecado quando é concebido. Quando é concebido. Mas qual é o foco? A tentação é como se fosse uma isca. É como se fosse uma isca que o pescador lança no mar para poder tirar o peixe. Quer dizer que quando o pescador ele lança o anzol, a isca, no mar, o que vai acontecer é que existem alguns peixes que vão cair na isca, existem alguns peixes que não vão cair na isca. Existe qualquer tipo de isca. Existem alguns que vão cair na isca, existem alguns que não vão cair na isca. Então, aqueles que caem na isca, a partir do momento que vão caindo na isca, eles já determinaram sua própria sentença. Eles morrem. Então, Isaías, quando ele diz que o que faz separação, what separates men from God, is our sins, is our iniquity. So, o pecado cria essa divisão. O que é essa divisão? O homem e Deus. E muitas das vezes nós lamentamos. Nós lamentamos porque Deus, ele não está nos salvar, Deus porque ele não está operando, não está fazendo aquilo. É como se Deus não estivesse a escutar a nossa oração, Deus não ouve, Deus escuta. Deus, a Bíblia diz que os olhos do Senhor não estão agravados, não estão surdos para que ele possa ouvir. Mas o que cria barreira? Que cria barreira entre nós e o nosso Deus é o pecado. Então, o pecado é a razão da separação do homem e de Deus. Só se nós pecamos contra Deus, nós estamos trazendo uma sentença, uma morte. Por isso a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo. Então, escuta isso. O dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo. Quer dizer que o pecado, enquanto o pecado vem para nos matar, o dom da vida eterna, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, aqui no Gênesis, nós percebemos uma coisa. O homem foi dado ordens, Deus deu tudo para o homem comer. Mas tudo mesmo para o homem que o homem deveria comer. Mas o que acontece é o seguinte, depois deu uma ordem proibitiva. Ele disse ao homem, you can eat every fruit of the garden. Você pode comer todo o fruto do jardim. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, delas não comerás, porque no dia que dela comer, certamente tu morrerás. É o que diz. Mas por causa da tentação trazida pela serpente, o homem caiu. E qual é a atitude de uma pessoa, de um pecador, daquele que comete transgressão? É fuga. Então, o homem não fugiu do jardim do Éden. O homem não fugiu do jardim do Éden, mas fugiu da presença de Deus. Quando o homem peca, o homem que conhece a Deus, em algum momento nem foge da igreja, ainda permanece na igreja, alguns ainda permanecem no altar. Permanece na igreja, permanece no altar. Mas da presença de Deus. Então o homem, Adão e Eva, o que eles fazem? Eles fogem da presença de Deus. O que lhes faz fugir da presença de Deus? É o pecado. E não temos como nós irmos à presença de Deus senão através da oração.
Então, o que vem enfraquecer a oração nas nossas vidas é a presença do pecado. Não porque nós não sabemos orar, não porque nós não temos força para orar, mas a partir do momento que o pecado entrou em nós, nós fugimos. Nós fugimos da presença de Deus. Nós fugimos. Ainda que Deus olha para aqui. A Bíblia diz que Deus ele foi procurando o homem pelo jardim. E o homem não estava lá. E o homem diz, quando ouviram a voz do Senhor, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor. O homem e a sua mulher, eles se esconderam entre as árvores. Entendeu? Não. Por que eles se escondem? Se escondem por causa do pecado. O pecado é que tornou a eles culpados. Mesmo antes de Deus dizer alguma coisa. E muitas das vezes, nós admiramos porque que não oramos mais. É só se lembrar quando você aceitou a Jesus. Quando você caminhava, você era aquela pessoa da oração. Mesmo que você tenha caído levantar, mas o pecado veio enfraquecer a oração. Então, o pecado quando vem para uma pessoa fervorosa, é para te colocar frio, é para te colocar fraco. Porque ele sabe que você estando fraco, o que vai acontecer é que você não vai chegar a... Enquanto Deus já quer que nos apresentemos diante dele, por isso ele diz que nós temos que nos achegar. Achegai-vos a Deus e ele também chegará a vós. But from the moment that I know that I'm living the sinful life, estou vivendo uma vida pecaminosa, dificilmente eu vou me aproximar a Deus. Dificilmente. E não se aproxima a Deus com esses pés, Não se aproxima a Deus com esses pés naturais. Se aproxima a Deus pela oração. Os pés que me levam à presença de Deus é a oração. Não tenho como aproximar a Deus senão através da oração. É através da oração. Mas o pecado, quando o pecado está em nós, o foco principal do pecado no jardim do Éden era para romper. Enquanto falamos, deixa eu seu like, era romper a intimidade que o homem tinha com Deus. Era 100% romper a intimidade que o homem tinha com Deus. Era simplesmente isso. Então, o pecado quando vem na nossa vida, the first thing that the sin do in our life, or does in our life, is to block us, é nos bloquear, é romper a intimidade com Deus, porque o diabo ele já não tem mais intimidade com Deus. Então, como ele não tem como combater Deus, ele vai combater a mim e a você, porque nós somos o vaso. Então, como ele não consegue combater a Deus? Então, como nós somos a moradia, nós somos o vaso, a presença do Senhor. Deus deixou os céus e veio fazer uma moradia na terra, aqui nas nossas vidas. Então, a única forma dele poder lutar com Deus é combatermos a nós, é destruirmos a nós e permitir com que a presença de Deus que estava dentro de nós saia, porque aonde reside o pecado, Deus ele não habita. Não habita, ainda que não habita. Então, o homem e a mulher, quando ouviram a voz do Senhor, que andava no jardim, a voz do Senhor que andava no jardim, a Bíblia diz que eles se esconderam. Muitas das vezes nós nos escondemos da presença de Deus, mas por quê? Por causa do pecado. Por isso Isaías diz que o que separa o homem de Deus, o que cria a separação do homem e de Deus, o que faz com que o homem não opere, o que faz com que Deus não opere, o que faz com que Deus não escuta as nossas orações, é por causa dos nossos pecados. Não porque Deus mudou. A Bíblia diz que o mesmo Jesus de ontem é o mesmo hoje e será sempre, eternamente, será o mesmo. Ele nunca vai mudar. Ele nunca, não há nenhuma circunstância da vida que vai mudar, vai fazer ele mudar. But our sins, os nossos pecados.
Então, o homem foge de Deus por causa do seu comportamento. Se falamos mesmo dos homens, muitos dos homens não querem Deus. Sabe por quê? Porque estão vivendo vida mergulhada no pecado. Enquanto as pessoas estão mergulhadas no pecado, o que vai acontecer é que certamente vão fugir de Deus. O que faz as pessoas fugirem da presença de Deus? Isso é sim, é o pecado. Não é o diabo, é o pecado. O que o diabo faz, ele lança a isca. E ai daquele que morder a isca dele. A partir daquele momento, rompeu-se a intimidade com Deus. Então, uma das coisas que enfraquece a nossa oração, que nos faz pessoas que não oramos, é a presença do pecado nas nossas vidas. E sempre que você deseja orar, o diabo vai dizer, você vai orar em pecado assim? Você vai orar enquanto você está em pecado? Então, ele claramente vai te enfraquecendo. Então, a serpente aparece e trouxe a tentação, e a mulher caiu na tentação. Ambos caíram no pecado. E naquele momento o que aconteceu? Fugiram de Deus. Então, começaram a se esconder no meio das árvores. Começaram a se esconder no meio das árvores. Aqui diz assim, quando ouviram a voz do Senhor, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor, o homem e a sua mulher, entre as árvores. Esses se esconderam entre as árvores. Mas existe aqueles que se escondem nas bebidas. Existe aqueles que se escondem na prostituição. Existe aqueles que se escondem no jogo sujo. Existe aquele que se esconde no amantismo. Cada um se esconde em algum lugar. Adão e Eva se esconderam da presença do Senhor entre as árvores. Entre as árvores. Mas existem aqueles que também se escondem na bebida, se escondem na prostituição, se escondem no amantismo. Cada um se esconde em algum lugar. Cada um se esconde em algum lugar. Mas por quê? Mas por quê? Pecar, quando estão ouvindo, quando alguém está em pecado, a voz de Deus, em vez das pessoas aproximar a voz de Deus, as pessoas fogem. Enquanto mais fogem, eles se matam. Na Bíblia existem duas pessoas, Pedro e Judas. Pedro decide vender a Jesus Cristo. E ele não teve espaço para se arrepender, ele foi se enforcar. Cometeu o suicídio. E Pedro nega Jesus, mas ele depois se arrepende. Mas Judas não. Existem aqueles que quando estão em pecado, a tendência de se mergulhar, mas se matar, criar um suicídio espiritual, um homicídio espiritual. Eles vão se matando cada vez mais. Porque olham para a sua situação e dizem que já não há volta. A Bíblia fala claramente que Deus, ele perdoa. Ele perdoa. O que é preciso é que eu e você precisamos reconhecermos o nosso pecado e voltarmos para Deus. Pedro negou a Jesus, disse que não conhecia Jesus. E todos nós, pelas nossas atitudes, negamos a Deus. E Pedro negou a Jesus, mas ele foi se arrepender. Ele se arrependeu e voltou para o caminho. E o Senhor usou de uma forma poderosa. Davi é considerado o homem segundo o coração de Deus. Mas o cara era cheio de pecado, mano. Era pecador, cometia pecados graves. Mas porque nunca se defendeu. Em todas as vezes que era confrontado com o seu pecado, ele dobrava os joelhos e ele dizia, eu pequei. Ele reconhecia. O que comove a Deus é eu e você reconhecer. Não é você ser que nem Adão. Adão começa a se justificar. Porque você comeu. A mulher que você... Não, diante de Deus não precisa se justificar. If you are in sin, o que é preciso é você se humilhar a Deus, reconhecer e não voltar mais. Olha para a mulher que foi encontrada no adultério. Foi encontrado adultério a mulher. Queriam lhe condenar à morte. O pecado queria lhe condenar à morte. Mas quando chega diante de Jesus, Jesus ele pediu para que aquele que não tivesse pecado apedrejasse primeiro.
E perguntou, onde estão os teus acusadores? Ele disse, não, cada um fugiram, foram embora. Ele disse, vai, também não te condeno. Sabe por quê? Porque Jesus não veio para condenar, mas sim para salvar. Para nos salvar do pecado. Então ele diz que não te condeno, mas uma coisa em outras palavras, dizer, não vou te condenar, vou te perdoar, mas eu tenho uma advertência. Vá e não peque mais. Never sin again. Não peca mais. Sabe por quê? Porque sabe qual é o perigo? O salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. E muitas das vezes nós pensamos que nós vamos cair sim. Ainda que você não caia fisicamente. Mas a partir do momento que você cai espiritualmente, o que vai acontecer é que pouco a pouco isso vai atingindo também fisicamente. Então, não podemos fugir da presença de Deus. Precisamos sempre permanecer. Por isso Deus pergunta, homem, aonde tu estás? Aonde tu estás? Sabe por quê? Porque em algum momento Deus conhece o lugar da sua oração. Conhece o teu jardim onde Ele te encontra. Talvez você tinha um quarto onde você orava. Talvez você sempre acordava de manhã e ia orar por uma igreja. Talvez você... E Deus, por causa dessa enviração do dia, vai vendo lá. Enquanto você já não está lá. Enquanto você já não está lá. No lugar onde Ele estabeleceu. Onde Ele estabeleceu para ser o encontro. O seu jardim. Ele chega lá e não te encontra. O grito é, homem, onde tu estás? Where are you? E o homem nessa hora, quando ouviram a voz, foram se esconder no meio das árvores. Muitos se escondem nas bebidas, na prostituição, nas drogas, na desgraça. Enquanto esses se escondiam entre as árvores, aonde você se esconde? Aonde você se esconde? That's my question. Aonde você se esconde? Da presença do Senhor. Porque Adão e Eva se esconderam entre as árvores. E chamou o Senhor, Deus, ao homem perguntou, onde estás? O Queen Mzai. Pai do Senhor, irmão Rui. Então, ele pergunta claramente, homem, aonde tu estás? Mas Adão e a sua esposa estavam escondidos entre as árvores. Alguns se escondem através da fofoca. No meio da fofoca. Alguns se escondem no meio da mentira. Cada um se esconde no meio de alguma coisa. E a questão é, quando tu pecas, quando nós pecamos, aonde nós nos escondemos? Será que nós nos apresentamos a Deus? Será que fazemos como Davi quando ele dizia, pequei contra o Senhor? Mas nós nos escondemos. E a pergunta é, até quando nós vamos nos esconder? Até quando nós vamos fugir da presença do Senhor? Porque de Deus não se foge. Ninguém foge da presença de Deus. Ninguém foge da presença do Senhor. O que é preciso é que eu e você reconheçamos o nosso pecado e voltarmos para Deus. E Deus, a Bíblia, sabe uma coisa, eu quero que percebe? A Bíblia diz que a glória da segunda casa será maior. A glória da segunda casa, depois de tu teres caído e levantar. Olha para o Pedro quando ele cai, quando ele nega Jesus e quando ele se levantou. A Bíblia diz que ele pregou com ousadia, pregou com autoridade. E muitas almas, sua primeira pregação, a Bíblia fala que foram 3.000 almas que aceitaram a Cristo, que se renderam a Cristo. Quando ele operou um milagre naquele paralítico que parava na porta formosa, foram 5.000 almas que aceitaram, que creram em Jesus por causa do milagre. Não, eu peco aqui, posso pecar aqui, mas a glória da segunda casa, a segunda oportunidade, it will surprise people. Isso vai surpreender pessoas. O que precisa é você se levantar, se posicionar. Não importa o que vão dizer, em algum momento nós vamos ter que correr. Nós vamos ter que correr aquilo que nós plantamos. Paulo, ele correu enquanto ele perseguia a igreja.
Depois de Jesus ter resgatado, ele começou a correr, também era perseguido. Também era perseguido. E não são poucos que receberam a mensagem dele. Então, meus queridos, meus amados, o que é preciso precisamos sempre estarmos conectados a Deus. Então, o diabo que ele vem para romper a nossa intimidade com Deus. Por isso nos enfraquece na oração. Deus, ele chega no lugar da oração, na hora da oração, e você não está mais lá, ou não estamos mais lá. Mas ele sabe que a essa hora Deus estava a orar. Ele sabe que a essa hora Zélio, você encontrava Zélio neste lugar. A essa hora encontrava Rui neste lugar. E ele chega naquele lugar, Rui já não está. Está escondido no meio das justificações. Está escondido. Muitos se escondem atrás das novelas. Na hora do culto estão escondidos atrás das novelas. Enquanto esses se escondem entre as árvores no jardim, outros se escondem entre a novela, outros se escondem entre muitas outras coisas. Muitas outras coisas. Mas por quê? É porque estão em falta. Se eu não estou em falta, eu vou prevalecer. Eu vou deixar Deus tomar conta. Em nome de Jesus. Então não temos como permanecer na presença do Senhor, senão através de oração. Ouvi a tua voz no jardim, e porque eu estava nu, tive medo e me escondi. O pecado, uma das coisas que o pecado nos faz, nos tira, nos deixa, nos tira, nos dispe, nos tira tudo e nos deixa nu. E começamos a ter medo até das pessoas. Começamos a ser fugitivos dentro da igreja. Quando te dá uma escala, você começa, hoje não estou preparado. O que se passa? O que se passa? What's going on? What's going on? O que se passa? Agora já está fugindo de escala. Tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus. Quem te fez saber que estavas nu? Quem te fez saber que você estava nu? Essa é a pergunta. Comeste da árvore que te ordenei para não comeres? Então disse o homem. A mulher que me deste por esposa, esta me deu da árvore e eu comi. Disse a mulher, o que é isso que tu fizeste? O que é isso que tu fizeste? Essa é a pergunta que será dada a todos aqueles que te derem de comer aquilo que você não deveria comer. Meus amados, Isaías, o que nos separa de Deus é o pecado. O que faz com que a mão de Deus não chegue até nós é o pecado. O que faz com que o ouvido do Senhor não nos ouve mais é o pecado. E precisamos voltar para Deus. O pecado tem níveis. Tem níveis. Por isso a Bíblia diz que se alguém disser que não peca, esse é mentiroso. Todos nós pecamos. E a nossa luta é voltarmos para Deus e voltarmos para o nosso lugar de oração. Vamos voltar para o nosso lugar de oração. Aí onde Deus, Ele habituou nos encontrar. Nós temos que voltar para este lugar. Eu não sei se estamos juntos. Precisamos voltar para o nosso lugar de oração. Porque na veração do dia, o Senhor irá para aquele lugar de oração. Para procurar saber se você está lá ou você não está lá. Volte. Rompe a barreira. Volte para a presença do Senhor. Volte ao seu lugar de oração. Ao jardim que Deus criou para você orar. O lugar de oração é o teu jardim. É onde Deus quer falar contigo. É onde Deus quer ter intimidade consigo. Por isso, quando não te encontra, ela vai perguntar, Zé, onde tu estás? Aonde tu estás? Estás aonde? E você estará onde? Escondido entre as árvores. Escondido entre as árvores. Eu volto a dizer, quando Adão peca, não fugiu do jardim do Éden, fugiu da presença de Deus. Permaneceu no jardim, mas um homem
pecador com pecados. E há muita gente que fugiram há muito tempo da presença de Deus, mas ainda estão na igreja. Ainda estão na igreja. Ainda estão na igreja. E Deus já não nos encontra onde eles encontravam. Mas estão na igreja, estão no púlpito, estão pregando, estão ensinando, estão fazendo. Mas já não estão na presença do Senhor. Então o que mais interessa não é estar na igreja. O que mais interessa é estar na presença do Senhor. Mantenha na presença do Senhor. Se havia saído da presença do Senhor, volta para a presença do Senhor. Que Deus te abençoe. Essa é a palavra que Deus colocou para compartilharmos nesta manhã. Não me sobra nada senão deixar uma palavra de oração. Pai, te agradecemos por este tempo, por este momento. Muito obrigado por nos advertir, nos mostrar o caminho da vida. Pedro, ele podia onde nós iremos, pois o Senhor tem as palavras de vida. Abençoa-nos, cura-nos do pecado, liberta-nos do pecado e nos devolva, nosso Deus. Nos dê força para voltarmos ao nosso jardim, ao jardim que o Senhor criou para nós, onde o Senhor sempre nos visita, fala conosco. Em nome do Senhor Jesus, Pai, eu oro, Espírito Santo, Tu que convence o mundo do pecado, convença-nos a cada dia e glorifica o Teu nome nas nossas vidas. Nós oramos e te agradecemos de já para todo sempre. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus te abençoe. Está aqui irmão Zélio Timóteo, irmão Rui. E assim que não se revelou aí, recebe minhas calorosas saudações. Que Deus abençoe seu dia. Em nome de Jesus. Se Deus quiser, até amanhã, pontualmente às 12, nas sextas-feiras, eu tenho feito as minhas lives, eu tenho pregado às 12 horas. Então esteja conectado a essa hora. Convide outros. Deixa seu like, seu comentário. Por que deixar like? Não, quando nós deixamos like é para a nossa página ter mais, ser mais vista, não é? Conseguir mais abranger, ter mais visibilidade. É exatamente para ter mais visibilidade. Então, quando você vai deixando muitos likes, seremos reconhecidos e vai ter mais visibilidade. E a partir deste momento, muitos serão abençoados através desse canal e da nossa página e todas as nossas redes sociais. Que Deus te abençoe e tenha uma manhã feliz. Aquele beijão e um forte abraço. E saímos assim mesmo. Tchau, tchau, irmão Rui, irmão Zélio e todos vocês. Tchau. Deixa o seu comentário em nome de Jesus.